anunciou uma paulada de dividendos aí, cerca de R$ 6,70, né? 6,73, Fabião, em duas parcelas. Exatamente. O que você acha disso aí, Jean? Vamos começar a falar das oportunidades na carteira. Pô, a gente pode. Acho que muita gente deve estar encarando isso aí como uma oportunidade, né? Até para a gente pegar o gancho disso aí da Petrobras, né? Então o cara vê, pô, 6,73, que porrada, né? Mas a gente tem que tentar pensar um pouco fora do senso comum, eu acho, quando a gente está falando de bolsa, né? Se a gente pegar o histórico da Petrobras, a empresa ficou aí aproximadamente 4 anos sem pagar absolutamente nada de dividendo. Né? A minha pergunta é o seguinte, meu amigo, você que está querendo entrar agora em Petrobras, você vai conseguir ficar 4 anos sem receber dividendo com a empresa na mão? Eu duvido muito que um cara consiga realmente sustentar uma posição sem nenhum tipo de dividendo, uma empresa extremamente volátil, cíclica, né, que fica muito à mercê de governo. Então, assim, é uma posição que, num primeiro momento, pode chamar muita atenção, né, chama atenção. Eu fico muito feliz de quem vai receber esses dividendos aí. Né? Tem muitos amigos que têm Petrobras e o pessoal está comemorando, parabéns. Mas eu sou muito enfático de dizer o seguinte, Fabião, não é para mim, tá? Petrobras não é para mim, porque é uma empresa que ela vai estar sempre à mercê de algum populismo em relação ao governo e assim, mas o cara pode falar, mas está melhorando governança e não sei o quê. Cara, as leis podem ser alteradas à mercê de qualquer político, a gente já viu isso acontecer. Eles conseguem sempre o que eles querem, do jeito que eles querem, e o acionista, nesse caso, vai estar sempre em último lugar. Né? E outra prova disso, de tanto que isso pode ser um canto da sereia, né? E ainda no tocante em relação a governança corporativa da empresa, a gente vê que esse dividendo de 6,73 é um dividendo que apareceu depois que o governo pediu um adiantamento, né, de dividendos para cobrir esse custo que a gente está vendo aí de combustível, etc. Né? Cara, isso aí foi solicitado para várias empresas, então eles pegaram ali Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES também, né? E a Petrobras, de forma imediata, já correspondeu ao que o governo estava solicitando, que foi esse anúncio de dividendo agora de tarde. Cara, isso para mim, Fabião, apesar de muita gente estar comemorando, e na minha visão, isso é um problema de governança, cara. Tá? Apesar de tudo que todos falam que melhorou a governança, esse tipo de coisa, na minha visão, é uma interferência e é um problema de governança. Agora, já o Banco do Brasil, Fabião, que apesar de tudo e contra todos aí, já falou que não vai adiantar dividendo. Né? Isso, ao meu ver, é muito positivo, que a gente vê uma governança funcionando. Né? Então, assim, cara, eu como acionista, eu adoro receber dividendo, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Né? Senão, hoje você está comemorando, mas amanhã você está chorando. Né? Não adianta você ter um dividendo muito alto de uma vez só e depois você ficar 4 anos sem receber. Eu prefiro receber aos poucos do que receber uma porrada de uma vez e a empresa passar por dificuldade de caixa, né? Entre outras coisas aí. Né? Então, assim, desculpa, eu já estendi muito aqui, eu vou deixar você complementar com a sua visão sobre esse tema. Imagina, até porque assim, a gente tem visões muito parecidas aí, Jean, sobre esse tema e sobre vários outros em relação à Bolsa de Valores, né? Eu acredito que, assim, você principalmente que está chegando aqui no AGF, você tem que entender que o nosso negócio aqui é perenidade, é longo prazo, é longuíssimo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, a gente quer dizer que é a vida inteira. A vida inteira você vai investir em ações, investir em boas ações que pagam os dividendos a bons preços. Em algum momento, nesse tempo, nessa lacuna de tempo aí, você vai começar a viver de dividendos. Tá? Isso demora um tempo, não é do dia para a noite, a não ser que você vai começar com uma porrada de dinheiro em boas ações, mas enfim, isso não acontece do dia para a noite, pessoal. Então, eu gostaria que vocês enxergassem mais o que está acontecendo na Petrobras, ou até em outras empresas que vocês encarem como oportunidade, como algo que talvez seja pontual. Se você for olhar histórico, como o Jean falou aí, se você olhar histórico de dividendos da Petrobras, você pegar os últimos 10 anos, muito provavelmente você não vai ficar feliz com o que você vai ver, não. Tá bom? Então, antes de você investir numa ação, quando a gente investe numa ação, é que nem um casamento. Pega um casamento, você vai casar.
você tenta escolher a melhor pessoa possível, a pessoa que mais que você mais se identifica, que você tem trocas de experiências muito boas, que se acrescentam, né? As pessoas que você acha que vão te desenvolver de alguma forma, que você também vai desenvolver, que haja uma sinergia muito grande. Quando a gente vai casar, é para o resto da vida, a maioria, muitas vezes, né, Jean, pelo menos. As Sem ações, dúvida. quando você escolhe colocar na sua carteira, você tem que, assim, tem que passar num crivo muito positivo para que você fique com essas ações em momentos de crise, assim como no casamento. No casamento você não vai ter momentos de crise? Não, nas ações também você vai ter momentos de crise. Só que as razões pelas quais você colocou aquelas ações dentro da carteira são os motivos que vão fazer com que você permaneça com essas ações e que você viva de dividendos em algum momento com elas, tá bom? As boas ações, as boas empresas, geralmente elas são boas por muito tempo. Se você pegar um filme, analisar uma empresa como um filme, não como uma foto, você vai ver que ela tem sido, assim, muito firme no seu propósito de remunerar os acionistas, enfim, de crescer de uma maneira bem organizada, bem selecionada e por muitos períodos de tempo. Tá? Então, se você for selecionar uma ação para uma empresa para colocar na sua carteira, que seja uma empresa que você possa, pelo menos aparentemente, avaliando 20 anos aí de história, que seja para que você tenha ela por um longo espaço de tempo, um longo período de tempo. E eu vou te dizer uma coisa: as oportunidades também moram nessas empresas. A gente tem empresas na Bolsa de Valores que estão valendo praticamente metade do que valiam antes daquele do período de pandemia, né? E estão pagando mais que o dobro de dividendos. Então você consegue encontrar oportunidades em boas ações, nessas ações que eu estou falando aqui, que são ações para casar, digamos assim, ações de viúva. Tá? Então, pessoal, não compre uma ação só por dividendo. A gente já comprou ações só por conta de dividendo e acabou apanhando lá na frente. Tá? Então, é uma coisa que você muito provavelmente não vai querer que aconteça com você. Eu vou dar um exemplo rápido, Gia, você me complementa se você quiser, Claro, porque vai você lá. passou por isso. Em 2008, a Petrobras fez uma, se eu não me engano, uma chamada de capital. Estava por volta dos R$ 28. Hoje está mais ou menos a mesma coisa hoje. Então você pega de 2008, a gente está falando de 2008, hein? 2008 até agora, são 14 anos aí, e nesses últimos 3 anos aí que a Petrobras se tornou de fato uma máquina de pagar dividendos, né? Inclusive com uma certa, digamos assim, ingerência. Vai. O governo foi lá e falou, não sei se vocês viram a notícia, né? Então, o governo, de uma certa forma, acho que acabou pressionando aí as ações, as empresas, e o Banco do Brasil, na minha visão, fez muito bem em falar que não ia entrar nessa onda. O que você acha, Jean? Ô, Fabião, eu conheço gente que entrou na onda da capitalização da Petrobras na época do pré-sal e tal, né, e que ficou 10 anos no prejuízo. Né? A pessoa esperou 10 anos para ver o capital dela, que ela tinha investido, retornar ao patamar do investimento inicial. Então, assim, eu acho extremamente complexo. Tá? Agora,